Bom dia, queridos irmãos. Bom poder estar aqui mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com os queridos. Bom dia a você que está em casa, você que nos ouve e cultua o Senhor conosco, mesmo estando em sua casa, ou onde você estiver. Compartilhei o link também com amigos, com a família. Então, se alguém está assistindo, quero agradecer, não é? E sem dúvida é uma oportunidade para mim, para minha esposa, porque já de há muitos anos, não é, pastor, a gente visita a primeira igreja, talvez aí há mais de 12, 15 anos ou mais, não é? Eu lembro de vir aqui quando ainda era aquela capela de missões, lá embaixo, né? De vir aqui. E hoje os irmãos têm esse patrimônio que o Senhor abençoou, né, os irmãos, e Deus seja louvado. Pastor Pedro, alegria poder estar com o irmão, né? Realmente temos sido companheiros na nossa convenção, e quero aproveitar então para abraçar a igreja em nome da Convenção Batista Fluminense, porque fazemos parte da diretoria, e o pastor Elildes, né, que é daqui da região, que é o nosso atual presidente, ele nos autoriza, indo às igrejas, trazer o abraço dele também, né? Então, sintam-se abraçados. Nós queremos compartilhar a palavra com você, querido. Então, você que está em casa, pare por um instante, né? Abra a palavra de Deus nesse momento, na carta aos Efésios, no capítulo de número 4. Na última vez que aqui estive, nós trabalhamos Atos 2, falando da relevância da igreja. E eu não tenho dúvidas de que toda a igreja deseja ser relevante, né? No seu tempo, no seu lugar, na vida dos membros, na vida das pessoas, na vida da própria igreja, na comunidade. Hoje nós vamos falar sobre a graça e o serviço. A graça e o serviço. O tema da nossa Convenção Batista Brasileira para este ano é compartilhando graça e misericórdia. Então, eu vou falar pela manhã sobre graça e serviço, e hoje à noite vamos falar sobre graça e santidade, né? Fazendo assim, então, uma referência ao tema central da nossa Convenção Batista do Brasil. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Enquanto você está localizando o texto, é muito bom a gente ver a juventude realmente trabalhando, né? Parabéns, viu? Deus os abençoe. Então, queridos irmãos, onde você está agora, vamos então ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versos 7 a 16, diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Jesus Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo lugar, em toda roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, do qual todo o corpo,
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que o Senhor nos abençoe. Deus, muito obrigado por tua palavra. Conceda-nos a oportunidade de pensar nesta palavra e aplicá-la aos nossos corações, em nossa vida como crentes em Cristo e a igreja do Senhor aqui reunida. Em um nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo aos Efésios, o apóstolo está tratando com a igreja dos Efésios sobre a manifestação da graça que salva. Compartilhar. Aliás, hoje nós temos esta palavra muito presente, né? Ainda há pouco nós ouvimos aqui a facilidade que temos de compartilhar informações. E nós precisamos compartilhar esta informação. A graça que nos salva. A graça que nos alcançou. Então Paulo está tratando na carta aos Efésios sobre esta graça. Trata também do encorajamento da igreja. E como nós precisamos ser encorajados. Ora, se o apóstolo Paulo já entendeu nos seus dias de que a igreja dos Efésios, assim como também as igrejas do seu tempo, precisavam estar encorajadas, imaginemos que também nós nesse tempo precisamos de igrejas encorajadas. Principalmente no tempo em que estamos vivendo, de tremendos desafios. Então Paulo está falando aqui exatamente de uma igreja que precisa ser encorajada em momentos de adversidades. Paulo trata aqui também, irmãos, escrevendo aos Efésios, sobre construir relacionamentos saudáveis e intencionais. O pastor ainda há pouco falava sobre os PGMs. E a base da existência de um PGM é relacionamento. Sem relacionamento não há PGM, não é? Seja o nome que cada igreja dá. Há igrejas que dão nome de célula, há igrejas que dão nome de núcleos, outras dão nome de PGM, mas relacionamento precisa estar presente ali. O relacionamento é a base da existência desses núcleos de comunhão, oração, pregação da palavra, para que homens e mulheres sejam edificados e principalmente para que vidas sejam salvas. Então Paulo trata disso também. Paulo está tratando aqui, irmãos, de promover a unidade da igreja. A promoção da unidade da igreja, unidade no sentimento, a unidade do propósito, mas principalmente a unidade no serviço cristão. Ele mostra que é necessário, não é, ter a percepção de que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo composto de muitos membros, cada membro individual entre si, mas que caminham na direção de servir ao Senhor, entendendo que são importantes, cada um é importante neste serviço, que indica que a igreja precisa ter a sua participação, ou orando e agindo em prol do reino de Deus. Além também da necessidade de ser identificado na igreja homens e mulheres com dons capazes de servir ao Senhor, na liderança ativa e comprometida da igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui temos a oportunidade de servir. Portanto, querido irmão, você que está em casa, aonde você estiver, ouvindo a palavra do Senhor, nós que estamos aqui no santuário, o apóstolo recorda aos Efésios as atitudes necessárias da nossa prática e do nosso testemunho individual no serviço do Senhor. Quando eu leio o mesmo capítulo 4, dos versículos de 1 a 3, eu percebo a intenção do apóstolo, quando convoca a igreja a entender a graça do Senhor manifestada
para que cada um de nós seja útil no serviço. Ele começa como que um apelo insistente a cada um de nós. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, porque ele estava encarcerado, não é? Quando escrevia aos irmãos, aos Efésios, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha o que Paulo diz: andar digno. Quando nós somos chamados pelo Senhor e convocados o Senhor para o serviço cristão, para manifestar a graça através do serviço, devemos fazê-lo com dignidade, considerando a vocação e o chamado. Eu quero convocá-los a pensar aqui na palavra vocação. A palavra vocação aparece aqui neste texto de Paulo escrevendo aos Efésios, trazendo-nos um entendimento de vocações específicas para o serviço na igreja do Senhor, mas a vocação de todo crente. A primeira parte, Paulo vai tratar da vocação de todo crente. Qual é a vocação de todo crente? Testemunho da fé. Todo crente é chamado pelo Senhor, e Paulo está tratando aqui no início do capítulo 4, para dar testemunho da fé. Também, cada um de nós com capacitações específicas, dons específicos, para servir ao Senhor na causa, porque fomos alcançados por esta graça. Então, observar que neste serviço ao Senhor, precisa haver humildade, mansidão, longanimidade. Não é? Humildade, mansidão e longanimidade. E a longanimidade está exatamente paralelo ao que Paulo termina o versículo dizendo: suportando uns aos outros em amor. Compreendendo a limitação um do outro, a forma como cada um tem para servir ao Senhor, porque também foram alcançados pela mesma graça que eu, a mesma graça que você, a mesma graça que você, meu irmão, que nos ouve nesta oportunidade. Portanto, alcançados pela graça para o serviço cristão, convoco-os a pensar primeiro, os dons que temos para o serviço vêm do Senhor para a igreja. Os dons que temos para o serviço vêm do Senhor para a igreja, mas primeiro porque fomos alcançados para a salvação do Senhor através da graça de Jesus em nossas vidas. Como conceituar então, irmãos, a palavra dom? A palavra dom, ela vem do latim, que significa dono, que quer dizer dádiva, presente. Então, a capacidade de servir ao Senhor na igreja, no reino, é um presente de Deus para as nossas vidas. É um presente de Deus para a sua vida, meu irmão. Nós somos a igreja do Senhor, e o Senhor capacita cada um de nós com habilidades, não é, para servir ao Senhor. Quer dizer que esta dádiva aí presente como habilidade para o desempenho de determinadas tarefas na causa do Senhor, a partir das nossas habilidades e talentos. A sua origem é que é diferente, não é? Porque o talento é algo que é natural de cada um de nós. E o dom é colocar os nossos talentos a serviço do Senhor. Portanto, no sentido da vida cristã, na igreja do Senhor, entendemos que dom é a capacidade dada por Deus para aplicá-los ao serviço cristão. Para tanto, querido irmão, espiritualmente, cada função que desenvolvemos na igreja do Senhor é desenvolvida pelos membros do corpo. O corpo é a igreja do Senhor. E assim entende-se que cada um tem um chamado de Deus para o desempenho do seu dom. Todos têm um dom.
Então, Deus usa cada um de nós no serviço do Rei. Interessante que a gente canta, não é? No serviço do meu Rei, eu sou feliz. E quando nós nos colocamos diante do Senhor para fazer a sua obra, devemos fazê-la realmente com alegria. Entendemos que é um presente de Deus para as nossas vidas. Então, o dom é dado por Deus à igreja. E a igreja é cada um de nós, reunidos, fazendo parte, não é, do reino do Senhor, da igreja do Senhor. Em segundo lugar, quem capacita e concede dom à igreja? Não é o pastor Pedro, não é o pastor Oséias. Não somos nós os pastores que vamos conceder dons. Olha o que diz o versículo de número 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, ou seja, graça e dons são concedidos de forma específica a cada um. E é segundo a vontade de Cristo, segundo o querer do Senhor da igreja, concedida à medida da vontade de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. É Ele que concede. Então, irmãos queridos, nós percebemos aqui no texto que lemos de Efésios 4, 5 áreas importantes para que você possa servir ao Senhor na igreja. 5 áreas de serviço, onde eu posso desenvolver e expandir o dom que o Senhor me deu, a partir do momento que fui alcançado pela graça. Olha o texto, versículo de número 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então são 5 áreas interessantes aqui: o apostolado, a profecia, a evangelização, o pastorado e o ensino. 5 áreas importantes que precisam ser desenvolvidas na igreja do Senhor. Agora percebe, quem é que dá? Ele. E Ele mesmo deu. É uma referência a Cristo, ao Senhor. E Ele mesmo deu. Então, irmãos, quem chama e estabelece os dons é o Senhor da igreja. É Ele quem chama e é Ele que nos permite ser estabelecido na igreja do Senhor para fazer esta obra. Aí ele começa, né? Paulo então diz: uns para apóstolos. É alguém enviado adiante para desbravar lugares diferentes a fim de estabelecer novas igrejas e novos líderes. A palavra apóstolo vem do grego, né? Apostoloi, que é o verbo do verbo enviar, aquele que é enviado. O entendimento do apostolado hoje, nós podemos encontrá-lo na igreja, porque a igreja é aquela que o Senhor enviou para cumprir o ide do mestre, do Senhor, aonde ela está plantada. Então, nós, enquanto igreja, exercemos o dom do apostolado, de estabelecer o reino de Deus, estabelecer a igreja do Senhor e fazer a obra do Senhor. Eu quero até abrir um parênteses aqui para explicar isto, porque nós estamos vivendo, pastor Pedro e irmãos queridos, um momento de muitas novidades, não é verdade? Muitas novidades. Eu não sei se você que me ouve pode caminhar nesse entendimento, mas se você quiser caminhar nesse entendimento, eu o convido. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que os apóstolos chamados pelo Senhor Jesus, João, na ilha de Pátmos, foi o último dos apóstolos. A partir daí, irmãos, nós vemos a igreja exercendo o apostolado. Então nós percebemos que a partir do Novo Testamento, o exercício do apostolado é da igreja, e não de uma pessoa, como se diz hoje.
Este é o entendimento que tenho do Novo Testamento. E nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos caminhar neste entendimento, que a igreja precisa ter também no seu seio o serviço do estabelecimento do reino e da capacitação de líderes para servir ao Senhor, porque era isto que os apóstolos faziam. Uns para profetas. No tempo do apóstolo Paulo, a palavra ainda não se completara. Hoje nós temos toda a palavra completa. Então qual é o dom da profecia hoje? É o dom da pregação da palavra. E a igreja do Senhor, no seio da igreja, nós temos homens e mulheres pregando a palavra, e de maneira específica pessoas chamadas também para a pregação da palavra. É alguém que fala a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que vai motivar vidas, que vai iluminar vidas, que vai corrigir, que vai admoestar, mas acima de tudo, que vai salvar vidas. Pregando a palavra de Deus. É um dom que o Senhor dá à igreja, e Deus tem de forma específica concedido esta oportunidade. Outros para evangelistas. Ou seja, aquele que tem o dom específico dado pelo Senhor, no seio da igreja, que vai cumprir o ide, o fazer discípulos de Mateus 28, 19. Que vai transferir a palavra que está no seu coração para o coração do outro. Que vai dar testemunho da sua fé. É alguém que compartilha Cristo com outros e treina outras pessoas para fazer o mesmo. Ganha alguém para Jesus e treina aquela pessoa para que ela também ganhe outra pessoa para Jesus. Então, é o dom da evangelização no seio da igreja. E outros para pastor. Aqui nós podemos perceber, irmãos, embora nós tenhamos a figura do pastor da igreja, mas podemos perceber esse dom também espalhado na igreja, pastor Pedro. Porque quando você está cuidando de pessoas, quando você está dirigindo um pequeno grupo, quando você está dirigindo uma classe de EBD, quando você está liderando jovens, adolescentes, quando você está liderando a organização União Feminina, você está exercendo ali, enquanto líder na igreja, o dom do pastoreio, cuidando de pessoas. Há aquele que é chamado, colocado pelo Senhor para pastorear a igreja. Mas nós podemos ver esse dom também no seio da igreja. Então é alguém que guia, que pastoreia, que guarda o povo de Deus, enquanto serve a Deus na face da terra. Então é o dom do pastoreio, estão aí presentes na igreja. E mestre, dando a ideia de que aquele que pastoreia também ensina. Mas nós podemos ver pessoas que às vezes elas não têm o dom da pregação, de forma específica, mas têm o dom de ensinar. De ensinar. Alguém que treina pessoas, alguém que treina vidas, treina o povo de Deus na verdade, ou seja, treina o povo de Deus na palavra, e que ensina a outro a fazer o mesmo. Ele treina para que estes possam treinar outros. Portanto, irmãos, quando a igreja conta com estes 5 serviços em ação, pessoas da igreja, vidas da igreja, serão preparadas para o exercício do ministério da igreja do Senhor. Quando cada um de nós que tem dons específicos serve com os dons da igreja, estaremos sendo usados pelo Senhor para que outros sejam despertados a servir ao Senhor, porque também foram alcançados pela graça. Em terceiro lugar, para quais objetivos os dons são? O apóstolo Paulo, ele coloca aqui quais são os objetivos do exercício do nosso serviço. Ele não apenas nos manda servir, ele diz qual vai ser o resultado. Se fizermos com alegria, com satisfação, com dedicação, com fidelidade, nós vamos perceber esses dons exercidos na igreja, esses serviços da igreja do Senhor, produzindo resultados.
Os dons são concedidos à igreja com objetivo, primeiro, de aperfeiçoar e edificar e despertar outros para o ministério. Olha o texto. Querendo o aperfeiçoamento, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa interessante, querendo o aperfeiçoamento de quem? Quem é que quer o aperfeiçoamento? É o Senhor. E com quem Ele conta para este aperfeiçoamento? Com cada um de nós. Servindo ao Senhor, alcançados pela graça do Senhor e servindo ao Senhor, para que vidas sejam aperfeiçoadas. Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para a edificação da igreja, para a firmeza da igreja. Para que vidas sejam firmadas na igreja do Senhor. E para a obra do ministério. Para que outros sejam despertados e capacitados a cumprir a missão da igreja. Cumprir a missão que o Senhor confiou. Mas temos um segundo objetivo aqui nesse texto. Qual é o segundo objetivo? A unidade da igreja, o conhecimento e o aperfeiçoamento. Versículo que está a seguir, que é o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura, percebe aqui, completa de Cristo. Até que todos, a intenção do Senhor que Paulo está trazendo aos Efésios e traz a nós hoje, é que a intenção do Senhor é que toda a igreja, todos os membros do corpo, todo o corpo, sejam edificados. Sejam edificados. Significa que todos os membros da igreja estão nesta intenção do Senhor em vê-los servindo na causa. Para que cheguemos à unidade da fé. Ou seja, na mesma direção. Todos caminhando na mesma direção. Ao conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Conhecer aqui significa ter comunhão. E caminhando para ser homem perfeito. Mas ele diz como? À medida da estatura de Cristo, ou seja, homem perfeito modulado em Cristo. Que tenha o molde de Jesus, a aparência de Jesus, no conviver da igreja. Mas há um terceiro objetivo aqui. O terceiro objetivo do nosso serviço cristão é a firmeza e a convicção de nossas vidas neste serviço. Firmeza e convicção. Como nós precisamos, irmãos, neste tempo sermos crentes firmes, convictos. Porque, pastor Pedro e irmãos amados que aqui estão no santuário e você que está em casa, nós temos muita coisa sendo dita, pregada na mídia, até porque a mídia hoje está na moda, é o tempo, não é? E a gente entende isso, entende o quanto ela é necessária. Mas ao mesmo tempo, você irmão, você irmã, nós estamos afetos a ouvir muitas coisas. E daí então o exercício do nosso serviço na igreja do Senhor, a partir do que Paulo nos ensina e a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos de convicção e firmeza, para não sermos levados, como diz aqui Paulo, para não fugir do propósito que entendemos como importante, revelado na palavra,
para a minha vida, para a sua vida, e como igreja do Senhor, para não comprometer a sua firmeza doutrinária. O objetivo da firmeza e da convicção, importante, enquanto servimos ao Senhor, para que não, olha o texto, versículo 14, de Efésios 4, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo parece viver este tempo quando escreve aqui. Então, no tempo de Paulo já era assim. Haviam movimentos, principalmente os movimentos gnósticos, em que desvirtuavam as pessoas. Havia uma discussão severa a respeito da ressurreição, ou de não existir ressurreição. Havia muita coisa. E Paulo está falando que estas coisas que haviam no seu tempo poderiam desvirtuar, poderiam distanciar as pessoas. E se Paulo vivesse neste tempo, ele diria a mesma coisa, irmãos. Porque nós vivemos um tempo de muitas ideias, não é? Mas vivemos um tempo muito mais ainda perigoso. Como principalmente estamos vivendo um tempo em que a palavra do Senhor tem sido desvalorizada, descontextualizada e relativizada. Então, quando Paulo diz aqui no verso 14 que a firmeza e a convicção é necessária, ele quer dizer que quando eu exerço o meu serviço, eu ajudo as pessoas a estarem firmes e convictas, para não ser como um menino. Ser como um menino é ser inconstante, porque é o natural da imaturidade. Levado pelo vento, por todo o vento, em roda, por todo o vento de doutrina. E por falar em vento, vento é coisa presente nesta cidade, não é? O vento natural. Mas aqui Paulo está falando de ventos de doutrina, coisas que são ditas por todos os lugares, que tentam levar as pessoas a um engano. E muitas vezes homens astutos agem de forma fraudulosa. O que é agir de forma fraudulosa? Na linguagem de Paulo, aqueles que deturpam a palavra. E deturpando a palavra, podem minar a convicção das pessoas. A doutrina não é um versículo pensado e isolado. A doutrina é todo um contexto bíblico. E as pessoas fraudulosas em relação à palavra, elas pinçam do texto versículos que vão de encontro à sua maneira de pensar e transformam isto em doutrinas, quando não são doutrinas. Então, convicção necessária para a igreja, e quando nós servimos ao Senhor, nós contribuímos para que sejamos convictos e outros também o sejam. Mas há um quarto objetivo aqui. O objetivo de seguir a verdade, de crescer na direção de Jesus e fazer isto com amor. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Olha o texto, antes, ou seja, significa ao contrário de ser menino inconstante, de ser menino enganado, seguimos a verdade, ou seja, nos firmamos na verdade. Firmar-se e seguir a verdade significa obedecer a palavra, irmão. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a revelação da palavra do Senhor. Crescer em tudo, ou seja, em toda a direção, em todo o conhecimento, segundo Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. E fazê-lo em amor. Fazer a obra do Senhor em amor. E o modelo de fazer a obra em amor é o próprio Jesus. É o próprio Cristo.
Mas há um quinto objetivo, o objetivo de um corpo ajustado que coopera, cada um com a sua parte. Eu acho lindo este versículo aqui, pastor, porque é exatamente o propósito de Deus para a igreja. Um corpo com muitos membros, mas cada um fazendo a sua parte. Alcançados pela graça, servindo ao Senhor. Mas olha que coisa interessante. Deus olha para você, meu irmão, e diz para você que você é tão importante quanto o outro. Eu não sou mais importante enquanto pastor do que você enquanto servo do Senhor, fazendo a sua obra, o seu serviço, de acordo com aquilo que Deus lhe capacitou. Todos nós somos importantes. Do pastor, estou me referindo a isto porque há essa nomenclatura, vamos chamar até de hierarquia, mas algo que precisa ser num conjunto de uma organização que precisa de uma liderança. Mas não significa que o pastor seja mais importante diante do reino de Deus, do serviço cristão, do que qualquer um outro irmão. Todos nós somos importantes. Então, cada um fazendo a sua parte, ajustado, cooperando, da qual todo o corpo, bem ajustado, todo o corpo, a igreja, os seus membros, bem ajustados, ou seja, em sintonia, em comunhão, ligados, ou seja, comprometidos, auxiliando todas as juntas, todas as partes, cada crente trabalhando em ação, além da oração, como disse o pastor aqui na abertura, cada um segundo os seus dons e habilidades servem juntos na igreja do Senhor. Cada um fazendo a sua operação. E poder dizer como Isaías no passado: eis-me aqui. Portanto, irmãos, os resultados do crescimento e da edificação da igreja, fazer o aumento do corpo, novos membros, pessoas sendo capacitadas para servir neste corpo com firmeza, e o segredo de tudo isto é fazer com amor. Então, irmãos, qual o nosso aprendizado aqui segundo esse texto? Qual é o aprendizado para que eu possa aplicar a minha vida enquanto igreja? Aprendemos que a igreja deve estar equipada com líderes capacitados e seus membros trabalhando e desenvolvendo seus dons, suas habilidades para o serviço. Aprendemos neste texto, com a palavra do Senhor para nós, neste momento, para você em casa e para nós que estamos aqui, aprendemos quais são os papéis desenvolvidos pelo pastoreio e os papéis que devem ser desenvolvidos também pelos membros da igreja do Senhor. E aprendemos também quais os objetivos importantes a serem alcançados quando servimos ao Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo, para que todos sejamos completos na presença do Senhor. Portanto, concluindo a palavra de Deus nesta manhã aos nossos corações, dons e serviços devem ser desenvolvidos por cada crente na igreja, porque foram alcançados por Jesus, por sua graça, e devem colocar este serviço para o bem-estar das pessoas no reino do Senhor e fazê-lo com amor. Eu quero terminar recorrendo ao texto que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, verso 31. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai tratar também na carta aos Coríntios e na carta aos Romanos sobre dons. E interessante que coincide capítulo 12, Romanos e Coríntios. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, verso 31, Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha o convite que Paulo traz aqui para nós, depois de esclarecer a igreja aos Coríntios, sobre temas importantes.
ele vai falar sobre os dons. Procurai com zelo os melhores dons, porque havia uma divergência lá. Agora, o que é o melhor dom, irmãos? O melhor dom é aquele que você recebe do Senhor da igreja para a sua vida. Este é o melhor dom. O melhor dom é aquele que Deus lhe deu. Portanto, eu fui alcançado pela graça em Cristo Jesus. Você que está me ouvindo em casa também foi alcançado pela graça em Cristo. Nós que estamos aqui no santuário, cada um de nós foi alcançado pela graça. Mas não podemos nos permitir de forma alguma que essa graça seja de apenas propriedade da minha vida por ter sido alcançado. Eu preciso dar testemunho desta graça. E o Senhor me concede a oportunidade de servi-lo no reino. E através do meu serviço cristão, ser feliz fazendo isto. Mas para que outras vidas também sejam alcançadas, treinadas e salvas para o reino do Senhor. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, para que a graça que nos alcançou nos coloque na direção de servir ao Senhor e fazer a sua vontade, com alegria de um serviço no reino do Senhor. Amém? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder compartilhar com a tua igreja a tua palavra. Vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Aqueles que estão em casa, aonde eles estiverem, entendam que eles são úteis no serviço cristão. Nós que aqui estamos, as igrejas do Senhor neste tempo, ó Deus, tempo tão difícil, mas que também nos remete à oportunidade e também à necessidade de nos colocarmos a serviço do teu reino e fazê-lo com alegria na tua presença. Obrigado, Deus, pela existência da primeira igreja batista em Búzios, alcançando agora, ó Deus, mais 32 anos, ó Deus, de serviço neste lugar, e que seja vida, ó Deus, no teu altar, e que possam prosseguir no desejo de servir ao Senhor aqui. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Pedro, que tem estado aqui, ó Deus, conduzindo a tua igreja na direção daquilo que o Senhor lhe tem capacitado. E que cada um de nós, teus servos, e cada membro da tua igreja neste lugar, se sinta útil, alcançado pela graça do Senhor, poder servir ao Senhor e fazer a tua vontade. Oramos agradecidos, em o nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, obrigado a você que está em casa, obrigado a você que veio, né? Deus o abençoe e que realmente nossas vidas sejam vidas prontas para servir. Amém? Amém.